Talvez você já tenha se sentido deslocado, quase estranho, por um detalhe que parece pequeno, mas que mexe profundamente com você. Imagine a cena. A campainha toca. Do outro lado da porta, alguém deseja entrar, conversar, compartilhar a sua presença. E por dentro, você sente algo que talvez nem consiga explicar em palavras. Um incômodo, uma resistência silenciosa, uma vontade profunda de dizer não. Não se trata de ódio às pessoas, tampouco de estar de mal com o mundo. A verdade Você é mais simplesmente sutil. prefere sua casa em silêncio, prefere sua rotina intacta, prefere sua energia preservada. E ainda que não haja nada de errado nisso, quantas vezes você se culpou por sentir assim? Quantas vezes pensou consigo mesmo, será que eu sou antissocial? Será que há algo de errado comigo? Se isso soa familiar, respire fundo. Neste vídeo, vamos falar sobre o que quase ninguém tem coragem de admitir. O desconforto íntimo, real, muitas vezes mal compreendido, de quem não suporta visitas inesperadas. E deixe-me afirmar de forma clara: você não é mal-educado, não é insensível, não é frio. O que você sente é parte de um movimento psíquico mais profundo, e eu quero revelar para você o que Carl Jung, que dedicou sua vida a decifrar os mistérios da alma humana, nos deixou como chave de compreensão. O que você talvez veja como estranheza ou defeito social, pode na verdade ser um sinal de algo precioso acontecendo em você. Um processo de individuação, uma necessidade de proteger o próprio território psíquico, de manter intacto o espaço onde sua alma repousa e se reorganiza. Hoje eu quero te mostrar 6 verdades reveladas por Jung que explicam por que algumas pessoas simplesmente não gostam de visitas, e porque isso não só é natural, como pode ser um indício de que sua psique está pedindo por mais autenticidade. E eu já adianto, se você já se sentiu culpado por querer ficar sozinho, talvez este vídeo seja um divisor de águas na forma como você enxerga a si mesmo. Antes, porém, quero te pedir algo. Se esse tema já está tocando em algo dentro de você, aproveite agora para se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, nós exploramos as profundezas do comportamento humano, revelando segredos que a maioria prefere ignorar. Inscreva-se, curta este vídeo e escreva nos comentários. Eu respeito meu espaço. Quero ver quantos de vocês têm a coragem de afirmar isso em voz alta, sem culpa. Agora, pense comigo. Por que algumas pessoas parecem ganhar vida em meio a encontros, festas, visitas, barulho? E por que, ao contrário, você se sente drenado só de imaginar alguém entrando pela porta da sua casa? Não é que você não saiba conversar. Talvez você até goste de boas trocas, de relações verdadeiras. Mas há algo de específico em abrir seu espaço físico e psíquico ao outro. Algo em você simplesmente fecha. É como se sua energia fosse sugada pela presença de alguém, como se a sua alma gritasse por recolhimento. E isso, acredite, tem uma explicação que vai muito além de timidez ou gosto pessoal. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século XX, foi o primeiro a nos entregar 2 conceitos que se tornaram universais: introversão e extroversão. Mas atenção, não confunda isso com ser tímido ou ser comunicativo. Jung não falava de comportamento social superficial. Ele falava de movimento de energia psíquica. Para Jung, a questão não era como você se comporta numa festa, mas sim para onde a sua energia vital se movimenta naturalmente, se para dentro, em direção ao mundo interior, ou para fora, em direção ao mundo externo. E é justamente aí que mora o segredo de por que você sente tanto desconforto quando alguém invade seu espaço. Sua psique está configurada de forma diferente e negar isso só aumenta a sensação de estranheza.
Nos próximos instantes, eu vou revelar como esse movimento psíquico influencia o seu bem-estar, o modo como você se relaciona com os outros e, principalmente, com você mesmo. Mas, antes, quero que você reflita. Você já percebeu como seu corpo reage quando alguém entra na sua casa sem aviso? É o coração que acelera? É a mente que começa a buscar desculpas? É o corpo que pede silêncio e recolhimento? Esse pequeno detalhe cotidiano é, na verdade, uma chave simbólica para algo muito maior. E quando você entender isso, vai parar de se culpar e vai começar a honrar o que sua alma pede. Então fique comigo até o final, porque esse é apenas o começo. O extrovertido, segundo minhas observações, é aquele cuja energia se projeta para fora. Sua vitalidade se nutre do contato, do estímulo, do movimento no mundo externo. Ele se sente alimentado pelas conversas, pelo convívio, pelas novidades que o ambiente oferece. É como se a vida fora de si fosse o seu combustível mais precioso. Já o introvertido, o introvertido caminha em outra direção. Ele se volta para dentro, como alguém que mergulha em águas silenciosas. Sua recarga não acontece no barulho das multidões, mas na quietude da própria alma. Seu alimento é o silêncio, a introspecção, o tempo consigo mesmo. E aqui está um ponto fundamental. Quando o introvertido é exposto em excesso ao externo, visitas inesperadas, conversas longas, barulhos que invadem o espaço, interrupções constantes, algo nele começa a se fechar, como se as portas internas se trancassem por necessidade e não por arrogância. Isso é essencial compreender. Não gostar de visitas não é defeito, nem frieza. É reflexo direto da forma como sua energia se organiza. Se você reconhece em si traços de introversão, saiba que sua casa não é apenas uma construção física. Ela é muito mais. Um espaço simbólico, um território sagrado, um casulo onde sua psique se alinha e se reorganiza. Ali, cada objeto, cada silêncio, cada detalhe representa ordem e proteção. E quando alguém entra nesse espaço, ainda que com boas intenções, é como se fios invisíveis, delicadamente arrumados por você, fossem repentinamente tocados e bagunçados. A simples presença de outra pessoa já exige que você ative a persona, essa máscara social que todos usamos para conviver em sociedade. Mas quando a persona entra em cena, o self, a sua essência mais profunda, se recolhe. E isso, inevitavelmente, cansa. Você se distancia de si mesmo para manter a interação. E no fim do encontro, sente-se drenado, como se tivesse corrido uma maratona sem se mover do lugar. É por isso que eu dizia, a introversão não é uma escolha consciente, mas uma orientação da alma. Modo natural pelo qual sua energia vital flui. E lutar contra esse impulso interno é como tentar nadar contra uma correnteza. Só gera conflito, desgaste e exaustão. Muitas vezes escuto frases como: fulano é muito fechado, nunca gosta de receber ninguém em casa. Mas quase ninguém percebe que o que parece frieza, distância ou indiferença é, na verdade, proteção. É a psique erguendo um escudo invisível para preservar a própria integridade. Aqui entra um dos conceitos mais importantes que formulei: a sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu, tudo o que precisou esconder de si mesmo ou do mundo. São medos antigos, lembranças não digeridas, ressentimentos que nunca foram ditos em voz alta. E ainda assim, a sombra está lá, viva, silenciosa, atuando de maneira subterrânea nas suas reações mais espontâneas. Quando alguém entra na sua casa, não é apenas uma porta física que se abre. Inconscientemente, você também abre uma brecha para que essa pessoa toque num território onde sua energia é mais pura, mais vulnerável, e é exatamente aí que a sombra começa a se manifestar,
Talvez você sinta impaciência, irritação ou até mesmo um incômodo difuso, difícil de nomear. Não é sobre a pessoa em si, mas sobre aquilo que foi ativado dentro de você. Essa visita, esse barulho, essa presença inesperada toca em algo mais profundo. Memórias, feridas ou simplesmente a necessidade visceral de preservar seu espaço psíquico. E aqui está o que desejo que você compreenda. Essa reação É defeito. não, ela é linguagem simbólica. Sua alma está dizendo que precisa de recolhimento, que precisa proteger o lugar onde se reconstrói. O mundo moderno, tão acelerado, tende a julgar o silêncio como isolamento e a solitude como fraqueza. Mas eu afirmo, muitas vezes o silêncio é medicina e a solitude é força. O introvertido sabe, ainda que inconscientemente, que precisa desse refúgio para não se perder no excesso de estímulos do mundo. Por isso, se você sente esse desconforto quando alguém invade seu espaço, não se culpe, não se julgue, escute o que sua psique está pedindo. Essa necessidade de se fechar é muitas vezes o que mantém sua saúde mental intacta. E agora eu quero convidar você a refletir. Se esse conteúdo já está fazendo sentido, escreva aqui nos comentários. Meu espaço é sagrado. Quero ver você afirmar com coragem aquilo que talvez tenha escondido até de si mesmo. E aproveite para se inscrever no canal Mentalidade Inabalável, porque nos próximos blocos eu vou revelar como esse desconforto com visitas pode esconder chaves profundas da sua evolução psicológica. Não estamos apenas falando de comportamento social, estamos falando da alma. E a alma, quando não é escutada, transforma o silêncio em sintoma. Nos próximos instantes, você vai entender como essa relação entre persona, sombra e espaço interno revela verdades poderosas sobre quem você realmente é. Uma simples visita toca a campainha. Você abre a porta, convida a pessoa para entrar, senta-se para conversar. Mas em vez de relaxar, um peso começa a se acumular dentro de você, uma tensão sutil, quase invisível aos olhos de quem está ao seu lado, mas intensamente sentida no seu interior. Às vezes, é apenas um incômodo leve. Outras vezes, é tão forte que você mal consegue disfarçar. E o mais intrigante é que muitas vezes você não consegue explicar o motivo. A verdade é que a presença de alguém pode, sem querer, despertar em você aquilo que ainda permanece escondido. Pontos cegos da sua própria psique. O tom de voz da pessoa, um gesto simples, uma história que ela conta, pode tocar em algo que você ainda não teve coragem de olhar. E quando isso acontece, a sombra se manifesta. Eu mesmo dizia, aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. E esse destino não aparece apenas em grandes eventos da vida. Ele também se mostra nesses pequenos momentos, um desconforto social aparentemente banal, uma irritação que surge sem razão, um sentimento de invasão quando alguém cruza a porta da sua casa. Não se trata de arrogância, não é que você não goste da pessoa. É, na verdade, o seu inconsciente ativando um mecanismo de proteção. Sua alma percebeu algo que a mente consciente ainda não captou, e ela se defende da única forma possível, gerando resistência, desconforto, uma necessidade urgente de preservar o espaço interior. Mas há algo ainda mais profundo. A sombra não é composta apenas daquilo que consideramos ruim, raiva, medo, ressentimento. Ela também guarda tesouros ocultos, talentos que você abafou, desejos que foram silenciados, verdades que você ainda não ousou viver. A sombra é como um baú trancado dentro de você, onde estão tantos fardos quanto as riquezas esquecidas. E quanto mais você vive na superfície, tentando agradar a todos,
mantendo as aparências, forçando-se a interações sociais que drenam sua energia, menos espaço você dá para a alma respirar. O preço disso é alto. Ansiedade, esgotamento, uma sensação constante de não se reconhecer. Em meio à rotina. Por isso, quando você sente esse incômodo diante de visitas, talvez sua sombra esteja tentando sussurrar algo essencial. Pare, preste atenção. Você precisa de silêncio. Você precisa de espaço. Você precisa de si. Escutar essa voz não é sinal de fraqueza. É, na verdade, um dos atos mais corajosos que você pode realizar, porque exige que você pare de seguir cegamente as expectativas externas e se volte para a realidade interna, mesmo que isso signifique admitir que precisa de solidão. Pense por um instante, aquela sensação de alívio quase indescritível quando você finalmente chega em casa depois de um dia exaustivo. Você fecha a porta, tira os sapatos, respira fundo e sente como se recuperasse a si mesmo. Esse momento não é trivial. É um retorno simbólico ao seu centro, ao lugar onde sua energia se reorganiza. Na psicologia analítica, a casa não é apenas um abrigo físico, ela é um símbolo da psique. Representa o estado da sua alma. Cada parede, cada divisão, cada detalhe é como uma metáfora do seu mundo interior. Quando alguém entra nesse espaço, portanto, não é apenas uma visita na sala de estar. É uma incursão em território sagrado, onde a sua essência repousa. Eu sempre acreditei que os símbolos dizem muito mais sobre nós do que palavras, e a casa é, sem dúvida, um dos mais poderosos. Ela representa o self, o centro organizador da psique, o lugar onde tudo se equilibra, se cura e se integra. Observe comigo. O quarto simboliza a intimidade, os segredos que você guarda de todos. A sala de estar é sua persona social, o espaço onde você recebe e mostra ao mundo a parte de si que considera aceitável. A cozinha é a nutrição emocional, o lugar onde você alimenta não apenas o corpo, mas também o espírito. O porão representa o inconsciente profundo, cheio de conteúdos escondidos, memórias reprimidas e forças ainda desconhecidas. O sótão, por sua vez, simboliza seus pensamentos mais elevados, as ideias, as abstrações que pairam sobre sua vida cotidiana. E a porta da frente, essa talvez seja a mais importante de todas. Ela é a fronteira, o limite claro entre o eu e o outro, entre o que pertence à sua alma e o que vem de fora. Cada vez que essa porta se abre, não é apenas madeira se movendo. É a fronteira psíquica sendo testada. E quando você sente desconforto, é o inconsciente lhe dizendo que essa fronteira está sendo ameaçada, que sua integridade corre o risco de ser fragmentada. Por isso, nunca subestime o que sente. Não é frescura, não é mania. É linguagem simbólica. É a alma pedindo respeito. E antes de avançarmos, quero propor algo a você. Escreva nos comentários uma frase que será como um pacto com a sua própria verdade. Digite: minha casa reflete minha alma. Essa frase, simples mas poderosa, será o início de uma nova forma de olhar para si mesmo. E claro, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável agora mesmo. Porque, nos próximos blocos, vamos explorar como reconhecer esses símbolos pode ajudá-lo a não apenas compreender seu desconforto, mas a transformar esse incômodo em ferramenta de autoconhecimento e crescimento interior. Não estamos falando apenas de visitas ou da casa física. Estamos falando de você, do seu self, do núcleo mais íntimo da sua existência. Quando alguém atravessa a porta da sua casa, o inconsciente entende imediatamente: algo de fora está entrando. E esse algo não é apenas um corpo físico ocupando um espaço. É energia. É uma psique diferente da sua, carregada de histórias, memórias, tensões e intenções que você não controla.
É como se duas atmosferas distintas tentassem coexistir dentro do mesmo ambiente. Se você é uma pessoa sensível, mais introvertida, ou alguém que já iniciou o processo de individuação, esse caminho inevitável de se tornar quem realmente é, sabe o quanto isso pode ser desgastante. Uma simples visita, que para muitos parece banal, pode se transformar para você em uma experiência de sobrecarga psíquica. Eu não via a casa como uma fortaleza contra o mundo, mas como um espelho interno. O modo como você se sente dentro dela reflete com clareza como você está por dentro. Quando a casa está arrumada, acolhedora, viva, isso muitas vezes corresponde a um estado de equilíbrio interior. Quando está caótica, abandonada ou desconfortável, pode refletir tensões internas que ainda não foram integradas. Agora, perceba, se a entrada de alguém em sua casa perturba sua paz, bagunça o ar ou quebra o silêncio que para você é sagrado, talvez não seja apenas uma questão de antipatia ou de costume social. Talvez seja o seu inconsciente dizendo: esta alma ainda está em construção, ainda não estou pronto para abrir todas as portas, preciso de preservação. E isso é profundamente legítimo. Proteger sua casa é proteger a si mesmo. Guardar esse território não é isolamento, mas respeito pelo templo onde sua alma habita. Pense em quantas vezes você sorriu por educação, mesmo desejando estar em silêncio. Quantas vezes preparou café, puxou um assunto qualquer, sustentou a cordialidade, enquanto por dentro só repetia em segredo: quando será que essa visita vai embora? Ao perceber esse contraste, você pode se sentir cruel, ingrato, até frio, mas não se culpe. O que acontece nesses instantes é que você está forçando a ativação de uma máscara dentro de um espaço que deveria ser de autenticidade plena. Eu chamei essa máscara de persona. A persona é o rosto social que usamos para transitar no mundo. É a adaptação necessária para viver em comunidade, o jeito polido no trabalho, o papel que assumimos na família, o tom que usamos em relacionamentos. A persona não é uma mentira. Ela é real, mas é limitada. É apenas um fragmento, a parte mais aceitável e ajustada de quem somos. O problema começa quando essa persona, que deveria atuar no palco do mundo externo, precisa ser usada dentro da sua própria casa. Veja bem, sua casa é, simbolicamente, o lugar onde você deveria ser inteiro, onde não há necessidade de máscaras. Entanto, a simples presença de uma visita obriga você a desempenhar um papel, a se vigiar, a modular suas palavras e gestos. E isso, para uma alma sensível, é profundamente cansativo. Imagine o esforço. Você não está apenas recebendo alguém. Você está representando, está regulando expressões, escolhendo frases, calibrando sua postura. Você não está em repouso, está em cena. E quando a sua casa se transforma em palco, seu inconsciente grita: não é aqui que eu deveria atuar. Aqui é onde eu deveria repousar. Esse desgaste é ainda mais intenso para pessoas introspectivas, observadoras, que possuem uma persona bem definida para sobreviver ao mundo exterior. De repente, mesmo dentro do próprio lar, precisam manter a performance. É como se o espaço da alma fosse invadido por uma necessidade de teatro. Não é à toa que muitos descrevem visitas longas como esgotamento físico, quando na verdade é um cansaço da alma. E perceba como isso revela algo grandioso. O incômodo não é uma falha de caráter, mas um sinal de que você valoriza sua integridade interior. Seu inconsciente está lutando para manter viva a distinção entre aquilo que é autêntico e aquilo que é apenas máscara. Por isso, quero lhe propor um exercício simbólico agora. Escreva nos comentários uma frase que declare seu compromisso com essa autenticidade. Digite: na minha casa, eu sou inteiro.
Essa afirmação simples é uma forma de você honrar sua própria verdade e começar a se libertar da culpa por precisar de espaço. E lembre-se, se você deseja compreender ainda mais profundamente essas dinâmicas da psique, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Porque nos próximos blocos eu vou revelar como a persona, a sombra e o self se relacionam nesse processo de desconforto com visitas e como transformar tudo isso em autoconhecimento poderoso. O que você chama de incômodo pode ser, na verdade, a sua alma pedindo para ser respeitada. Quando uma visita entra, perceba o que acontece. De repente você começa a medir cada palavra. Observa se não está falando demais, se não está sendo seco, se o tom da voz parece acolhedor o suficiente. Monitora expressões faciais, controla o riso, calcula o silêncio. Enquanto isso, uma parte da sua mente está preocupada com o tempo da conversa, com a louça que ficou suja na pia, com o cheiro que talvez tenha esquecido de cuidar, com a iluminação que parece forte demais ou fraca demais. Tudo isso consome energia psíquica, não pouca, mas muita. Eu dizia que a persona é necessária. Ela é o elo entre a vida individual e a vida coletiva. Sem persona, você não conseguiria se adaptar ao trabalho, à família, à comunidade. Ela é a sua roupa social, a face que o mundo pode ver. Mas aqui está o perigo. Quando você começa a confundir a persona com o seu eu real, quando a máscara se cola à pele, a alma começa a gritar. E talvez seja justamente por isso que você sente tanto desconforto com visitas. Não é que você não goste de pessoas. O problema é que a presença delas obriga você a esconder partes suas que querem simplesmente existir em paz. Você queria estar descalço, em silêncio, perdido no fluxo dos próprios pensamentos, olhando pela janela sem obrigação de nada. Mas em vez disso, veste a máscara. Pior ainda, muitos passam anos sustentando essa máscara dentro do próprio lar. Anos recebendo, agradando, sorrindo, puxando conversas que não gostariam de ter. Por fora, parecem hospitaleiros, educados, até calorosos. Por dentro, estão exaustos, irritados, esvaziados. Mas existe uma verdade libertadora que a psicologia profunda nos ensina. Você tem o direito de ser inteiro no seu espaço. Tem o direito de dizer não a uma visita. Tem o direito de não oferecer café, de não estar disponível, de não estar disposto. Porque toda vez que você se força a agradar o outro em detrimento de si, quem está sendo rejeitado é você mesmo. E há momentos na vida em que tudo que a alma precisa é silêncio, não por tristeza, não por drama, mas porque há uma necessidade de recolhimento que vem de dentro. É a psique dizendo, chega, agora preciso me reorganizar. Infelizmente, vivemos em uma cultura que idolatra o movimento constante. Ser popular, estar cercado de gente, ser ativo socialmente é muitas vezes visto como prova de felicidade. Aquele que busca o silêncio é rotulado de estranho, frio, antissocial. Mas eu enxergava por outro ângulo. O impulso de se afastar do mundo não é uma fraqueza. Muitas vezes é o início de uma das jornadas mais importantes que a alma pode trilhar, a individuação. A individuação é o processo de se tornar aquilo que você nasceu para ser, não o que a sociedade exige, não o que os seus pais projetaram sobre você, não a persona que aprendeu a vestir para sobreviver. Mas você em sua totalidade, com sua luz e sua sombra, com seu consciente e seu inconsciente, com sua essência e sua verdade. E esse processo não acontece em meio ao barulho. Não floresce nas exigências da vida social intensa. Ele acontece no recolhimento. No silêncio, na pausa. Por isso, quando você sente incômodo ao receber visitas, talvez não seja preguiça nem falha social.
Talvez seja sua alma dizendo: proteja-se, guarde-se. É hora de ouvir o que eu tenho a dizer. Existe algo em você que ainda não emergiu. Uma verdade que não encontrou espaço para se manifestar. Uma parte de sua psique que ainda espera ser reconhecida. Mas para que isso aconteça, você precisa dar ouvidos ao chamado do silêncio. Eu sempre alertei. Quando ignoramos esse chamado, pagamos caro. O corpo adoece, a mente se sobrecarrega, a vida perde sentido. Não porque faltam pessoas, mas porque falta conexão com o núcleo interior. Por isso, não se culpe por preferir a solidão em certos momentos. Ela não é ausência de vida, mas condição para a vida verdadeira florescer. Agora quero propor algo a você. Escreva nos comentários esta frase: eu escolho me ouvir no silêncio. Esse gesto simples é um compromisso simbólico com sua própria individuação. Um lembrete de que você tem o direito de se recolher quando necessário. E lembre-se, se você quer aprofundar ainda mais essas reflexões e aprender a transformar seus incômodos em força interior, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Nos próximos blocos, vou mostrar como esse desconforto, longe de ser um defeito, pode ser um dos sinais mais claros de que sua alma está tentando conduzir você ao encontro de si mesmo. A solidão não nasce da ausência de pessoas ao nosso redor. A solidão verdadeira nasce quando conseguimos expressar aquilo que realmente importa para nós. Pense bem, de que adianta estar cercado de vozes, de sorrisos, de abraços, se nenhuma dessas presenças toca o que há de mais essencial dentro de você? E o que pode ser mais importante do que aprender a ouvir a si mesmo? Mas como fazer isso em meio à correria do cotidiano, no meio de conversas que não dizem nada, ou quando a visita insiste em ficar mesmo quando tudo dentro de você pede silêncio? A verdade é que algumas fases da vida exigem isolamento consciente, não como fuga, não como abandono do mundo, mas como mergulho em si mesmo. Você se recolhe não para sumir, mas para retornar inteiro, mais lúcido, mais forte, mais você. Enquanto o mundo lá fora exige presença, disponibilidade, festa, movimento, o seu mundo interior pede outra coisa. Pede recolhimento, pede que você não abra a porta agora, pede que você cuide de si primeiro. E talvez, até este ponto do vídeo, você já tenha sentido algo curioso, um alívio silencioso. Como se finalmente alguém tivesse colocado em palavras aquilo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. Sim, pode acreditar. Esse desconforto em receber visitas, esse incômodo quase físico diante da presença de alguém na sua casa, que você carregou como um defeito, como uma estranheza ou até como uma falha de caráter, na verdade é reflexo de algo muito mais profundo. Se Carl Jung estivesse sentado aí ao seu lado agora, com aquele olhar firme e sereno, talvez dissesse apenas: você não está errado por querer ficar sozinho. Você está apenas ouvindo o chamado da alma, e isso é raro. E é exatamente por isso que neste momento do vídeo eu quero compartilhar com você 6 verdades profundas, humanas, reveladoras, que a psicologia junguiana nos ensina sobre pessoas que preferem o silêncio, a solitude e a integridade de estarem consigo mesmas, especialmente dentro do próprio lar. A primeira verdade é que você provavelmente é muito mais sensível à energia dos ambientes do que imagina. Jung dizia que o inconsciente percebe o que o consciente não nota. Algumas pessoas têm essa capacidade aguçada de sentir o campo psíquico do outro. Não apenas as palavras, mas o tom de voz, o olhar, os gestos, as tensões escondidas. Você percebe não só a presença, mas também as histórias, as emoções não resolvidas, o peso emocional que cada pessoa carrega consigo. E quando alguém entra na sua casa, não traz apenas o corpo, traz junto lembranças, dores, pensamentos, ansiedades, intenções, até sombras inconscientes.
Você, sem perceber, absorve tudo isso. Sente como peso, como um ruído interno, como uma agitação que não sabe explicar. E isso cansa, isso drena, isso esgota. A segunda verdade é que sua psique precisa de espaço. Jung via a introversão não como timidez, mas como uma necessidade natural da alma de reorganizar-se. Quando você passa tempo sozinho, em silêncio, é como se sua mente se limpasse, como se os pensamentos encontrassem o próprio ritmo novamente. Sua energia interna se reequilibra, sua alma respira. Mas quando você está sempre rodeado, sempre disponível, sempre acessível, a mente não encontra espaço para se recompor. E então vem a sensação de sufoco, de irritação, de exaustão. É a psique implorando: me deixe respirar, me deixe em paz. Essas são apenas as duas primeiras verdades. Nos próximos minutos, você vai perceber que aquilo que o mundo talvez rotulou como estranheza ou frescura pode ser, na verdade, a maior prova de que sua alma está pedindo para você trilhar o caminho da individuação. Mas antes de seguir para a terceira verdade, eu quero te fazer uma pergunta. Você também já percebeu que, quando alguém entra na sua casa, é como se o ar mudasse, como se uma energia estranha invadisse o ambiente? Se sim, comenta aqui embaixo: eu sinto essa energia. Isso vai mostrar não apenas para mim, mas para todos que estão assistindo, que você não está sozinho nessa experiência. Uma simples visita pode parecer algo trivial para a maioria das pessoas, mas para você pode ser como se uma onda invisível atravessasse o seu espaço interior e quebrasse o delicado equilíbrio que você levou horas ou até dias para construir. O que o mundo interpreta como preguiça, frescura ou até antissocialidade é, na verdade, o seu sistema psíquico implorando por ar. E é justamente aqui que entra a terceira verdade. O contato social constante pode te desconectar de si mesmo. Carl Jung afirmava que o self, ou seja, o eu mais profundo, só pode emergir em meio ao silêncio interior. O self não grita, não bate na porta, não aparece entre risadas forçadas ou conversas superficiais. Ele se revela na pausa, no respiro, no instante em que você se permite ser apenas você. Quando você aceita uma conversa por obrigação, quando sorri para ser educado, quando se mantém receptivo apenas para não parecer grosseiro, algo dentro de você se cala. É como se, a cada gesto de adaptação, você fosse se afastando de si mesmo, não porque não gosta de pessoas, mas porque sente que para estar com o outro, muitas vezes precisa abrir mão de si. E esse é um preço alto demais. A quarta verdade é ainda mais delicada e profunda. A presença do outro pode ativar a sua sombra. Jung chamava de sombra tudo aquilo que foi reprimido dentro de nós. Não apenas memórias dolorosas, mas também aspectos de quem você é e que nunca foram aceitos. Sua raiva, sua fragilidade, sua sensibilidade, até mesmo sua força. Às vezes, a visita chega, sofá, senta, faz um comentário banal, e algo dentro de você se irrita, se inquieta, se incomoda. Nem sempre é sobre a pessoa. Na maioria das vezes, é sobre o que ela desperta em você. Um gatilho esquecido, uma memória mal resolvida, uma parte sua que ainda não foi integrada. E claro, o incômodo não significa que você seja frio ou hostil. Significa apenas que a visita se tornou um espelho, refletindo uma parte de você que prefere ficar escondida. A sombra não é inimiga. Ela é uma mestra silenciosa, que aponta justamente para os lugares que ainda precisam de luz. Já a quinta verdade é, na minha opinião, uma das mais transformadoras. O seu movimento de recolhimento pode ser o início de algo sagrado, o seu processo de individuação. Para Jung, individuar-se é tornar-se quem você realmente é. É ir além das máscaras, além da persona,
além das expectativas externas, e finalmente habitar a totalidade da sua alma. Esse caminho começa quando você para de agradar ao mundo e começa a ouvir a si mesmo. Quando percebe que o silêncio não é fuga, mas portal, que o isolamento não é fraqueza, mas solo fértil para uma vida mais autêntica. Individuar-se é escolher a coragem de ser inteiro, é reconhecer que você precisa de tempo, de distância, de silêncio, não para escapar da vida, mas para mergulhar nela de verdade. E, finalmente, chegamos à sexta verdade. Você está aprendendo a se ouvir, aprendendo a dizer não sem culpa, a fechar a porta sem peso, a respeitar seus limites sem achar que está sendo rude, porque toda vez que você sorri quando não quer, toda vez que oferece café sem ter de onde tirar energia, toda vez que se força a sustentar uma conversa que te sufoca, você não está apenas sendo educado, você está se abandonando, está deixando de lado a própria alma para caber no mundo do outro. Mas agora você já sabe, não dá mais para viver assim. Chegou a hora de honrar a si mesmo. Chegou a hora de proteger sua energia como se fosse o que ela realmente é, o bem mais precioso da sua existência. E para ilustrar esse momento, Jung nos convida a olhar para uma imagem ancestral que atravessou culturas e séculos. A imagem do eremita. Imagine um homem velho, de barba branca e longa, caminhando sozinho por uma trilha silenciosa em meio à noite escura. Na mão, ele segura uma lanterna que ilumina apenas alguns passos à frente. Ele não tem pressa, não tem multidão ao redor, não precisa provar nada para ninguém. Ele carrega apenas a luz suficiente para seguir. Esse é o arquétipo do eremita, uma figura universal, presente na psicologia junguiana, que simboliza o recolhimento, a busca pela verdade interior, a coragem de andar só quando o caminho exige silêncio. E esse eremita não é um personagem distante, ele habita dentro de você. Ele desperta justamente nesses momentos em que você fecha a porta, apaga o barulho, se entrega ao vazio e finalmente se encontra. Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso, mas o arquétipo do eremita não é uma figura distante, perdida, em algum livro antigo de psicologia ou filosofia. Ele habita dentro de você. Ele desperta sempre que você sente o impulso de se recolher, de fechar a porta, desligar o telefone e simplesmente estar consigo mesmo. E o que isso tem a ver com você, que não gosta de receber visitas e prefere o silêncio da sua casa? A resposta é tudo. O eremita simboliza o chamado interior para o recolhimento, para a busca de sabedoria e autoconhecimento. É aquela voz suave que diz: pare um pouco, olhe para dentro. Escute-se. Esse arquétipo representa o impulso legítimo de preservar sua energia e proteger o espaço onde a sua alma pode respirar. Veja, o eremita não vive no silêncio por solidão vazia, nem por rejeitar o mundo. Ele vive no silêncio porque sabe que é ali que a luz mais clara aparece. Ele entende que é na quietude da alma que surgem as respostas mais profundas. Esse arquétipo não é sobre isolamento doentio, nem sobre uma fuga covarde. Ele é sobre a coragem de encarar a si mesmo. Porque, convenhamos, é muito mais fácil viver distraído, mergulhado em barulhos externos, fingindo que não ouvimos o que a alma pede. Difícil mesmo é se encarar em silêncio. Difícil é olhar para dentro e encontrar as próprias sombras, as dúvidas, os medos, os traumas que ainda ecoam lá no fundo. Mas é exatamente aí, nesse confronto íntimo, que mora a grande virada. Junto das sombras, o eremita encontra também a sua luz. Uma luz que não vem de fora, não depende da aprovação de ninguém, não pode ser comprada nem emprestada. É uma chama silenciosa que nasce de dentro e só você pode acendê-la. E onde o eremita faz esse trabalho? Muitas vezes, no lugar mais simples e mais sagrado que existe, a própria casa.
Seu lar pode ser esse templo silencioso, um refúgio onde você se reconecta consigo mesmo. Quando você sente aquela vontade irresistível de não receber ninguém, de apenas ficar quieto, pode ser o seu eremita interior se manifestando. Ele está pedindo que você não se perca no barulho das expectativas externas. Está pedindo que você preserve sua essência. E Jung acreditava profundamente. Ouvir esse chamado é essencial para a saúde mental e espiritual. Não é um capricho, não é fraqueza, é necessidade. E mais, seguir o caminho do eremita é um ato de resistência. Sim, resistência contra o ritmo frenético do mundo moderno. Resistência contra a superficialidade das relações sociais que exigem presença, mas não oferecem profundidade. Resistência contra a pressão constante de estar sempre disponível, sempre sorridente, sempre conectado. Se parar para pensar, não há nada mais revolucionário hoje do que simplesmente dizer: não, agora é meu momento, eu preciso de silêncio. Esse não é um sim à sua alma. É um ato de amor próprio. É o gesto de alguém que entende que cuidar da própria energia não é egoísmo, mas condição para qualquer tipo de autenticidade. Então, da próxima vez que alguém te perguntar: por que você não gosta de receber visitas? Por que está sempre em casa? Lembre-se do eremita dentro de você. Ele está lá, firme, com sua lanterna acesa, lembrando que a luz verdadeira só aparece quando você tem coragem de atravessar a escuridão interior. E mais, não se trata apenas de estar sozinho. Trata-se de o que você faz com a solitude. Jung nos ensina que a solitude não é ausência, mas presença. Presença consigo mesmo, presença com aquilo que é essencial. Momentos de solidão profunda, quando aceitos, podem se tornar portais poderosos. Não é fuga, é mergulho. Não é vazio, é terreno fértil. O eremita não é um fracasso social, não é uma figura triste. Ele é o guardião da sabedoria interior. Ele é o mestre que vive em silêncio, mas carrega em sua lanterna a luz que todos buscamos. E quando você começa a acolher esse chamado do eremita dentro de si, percebe algo transformador. A solidão não é mais um peso, mas um caminho. Ela se transforma em jornada, em fonte de força, em lugar de clareza. É nesse espaço de silêncio que você encontra respostas que o barulho do mundo jamais permitiria escutar. É nesse espaço que você descobre o que realmente importa, o que realmente dói e o que realmente pode ser curado. Então, eu quero que você faça uma pausa agora. Respire fundo e se pergunte: o que o meu eremita interior está tentando me mostrar neste momento? Escreva nos comentários: eu escolho ouvir o meu silêncio. Essa frase simples é uma afirmação poderosa de que você não tem medo de se encontrar, de que você respeita o chamado da sua alma. E lembre-se, cada vez que você respeita esse silêncio, você acende uma nova centelha da sua lanterna interior. Quando você se permite parar, respirar, sentir e refletir sem pressa, algo silencioso começa a acontecer dentro de você. É como se a alma finalmente tivesse espaço para se reorganizar. Os pedaços soltos começam a se alinhar. O que antes parecia caos ganha contorno. Você começa a perceber padrões que sempre estiveram ali, mas que a correria e o barulho escondiam. E nesse movimento íntimo, você se depara com as sombras, aquelas partes de si mesmo que antes pareciam assustadoras. E, para sua surpresa, descobre que muitas delas não são monstros a serem temidos, mas fragmentos de você pedindo reconhecimento. Você encontra medos antigos, lembranças mal resolvidas, mas também talentos esquecidos, verdades abafadas, forças que ficaram escondidas atrás de máscaras. É nesse mergulho, doloroso às vezes, mas transformador, que nasce uma força silenciosa. Uma confiança que não depende de aplausos, nem da aprovação de ninguém.
É a confiança que vem de dentro, porque você já não se abandona mais. Você se escuta, você se respeita. Eu sei que para muitos esse processo parece estranho, até desconfortável, porque o mundo lá fora celebra o movimento constante. Ele valoriza a correria, o networking, a agenda cheia, os encontros sociais intermináveis. A sociedade chama de sucesso essa presença incessante, mas o arquétipo do eremita nos lembra: para estar inteiro diante do mundo, é preciso primeiro estar inteiro consigo mesmo. Essa é a verdadeira sabedoria da solitude. Quando você recusa visitas, quando escolhe ficar em casa em silêncio, não significa que está rejeitando o mundo. Pelo contrário, você está preparando o coração e a mente para uma conexão mais profunda e verdadeira. Primeiro com você, depois com o outro. O eremita é esse convite à transformação. E se você sente essa necessidade, se há em você essa vontade de fechar a porta e se recolher, entenda, você não está errado, você está no caminho certo. Mas aqui surge uma questão importante. Como encontrar equilíbrio entre a vontade de ficar sozinho e a necessidade real de se relacionar com o mundo? Jung nos lembra que uma vida saudável não se constrói nem na negação completa do social, nem no isolamento absoluto. O segredo está no diálogo consciente entre as duas forças. O eremita pede silêncio, pausa, introspecção. Mas o mundo lá fora pede movimento, encontros, convivência. E onde está a chave? Em aprender a ouvir seus limites e respeitá-los sem culpa. Você não precisa escolher entre o silêncio absoluto e a sociabilidade sem freios. Você pode criar um espaço onde ambos coexistam. Comece criando rituais de proteção do seu tempo interior. Escolha horários que sejam só seus, para ler, escrever, caminhar sozinho, meditar ou simplesmente não fazer nada. Esses momentos são âncoras da sua alma, pequenos refúgios que mantêm seu equilíbrio. Ao mesmo tempo, selecione com consciência os vínculos que realmente importam. Não se trata de estar disponível para todos, mas de escolher estar presente para aqueles que respeitam o seu jeito, que não exigem uma máscara, que permitem que você seja quem é. Esse equilíbrio pode parecer difícil no início. Afinal, fomos treinados para agradar, para corresponder a expectativas externas, para nos justificar sempre que não estamos disponíveis. Mas Jung dizia: a individuação é justamente o processo de aprender a ser fiel a si mesmo quando o mundo exige outra coisa. Você não deve nada a ninguém além de si mesmo. Não precisa se justificar por proteger sua energia. Não precisa se explicar por dizer não. O mundo pode até não entender. Alguns vão julgar, outros vão rotular. Mas a sua alma sabe. E ela sempre vai agradecer quando você escolhe ouvi-la. Esse é o chamado do eremita. Não se trata de cortar laços, mas de criar laços mais verdadeiros. Não se trata de fugir da vida, mas de mergulhar nela de forma mais honesta. Não é isolamento, é equilíbrio. Então, respire fundo agora e perceba: qual é o seu ponto de equilíbrio? Onde termina o seu silêncio e começa o espaço para o outro? Onde está a linha que separa o respeito por si mesmo da entrega saudável ao mundo? Escreva aqui nos comentários a frase: eu escolho me respeitar. Essa declaração simples pode ser um marco, um lembrete não só para você, mas também para quem lê. Porque às vezes, uma frase compartilhada é o fôlego que alguém precisava naquele dia. E, lembre-se, proteger o eremita dentro de você é também preparar o mundo para encontrar o seu eu mais verdadeiro. Meus amigos, chegamos ao momento de concluir essa jornada. E aqui está a verdade que quero que você leve consigo. O equilíbrio entre solidão e conexão não é algo que o mundo possa impor, nem que a sociedade possa ditar. Ele nasce dentro de você,
do respeito pelos seus próprios limites, do reconhecimento do seu ritmo, da escuta atenta à sua alma. Cultivar tempo para si mesmo não é egoísmo, é um gesto profundo de amor próprio, um sinal de maturidade psíquica. Quando você aprende a honrar seus momentos de recolhimento, você cria espaço para que o seu self, o seu eu mais profundo, floresça. A solidão deixa de ser um peso, um fardo silencioso, e se transforma em um santuário, um território sagrado onde você pode se reorganizar, refletir, perceber suas sombras e, principalmente, iluminar aquilo que ainda estava oculto. Observe, por exemplo, os sinais do seu corpo e da sua mente. Eles são sábios, muitas vezes mais do que você imagina. Um cansaço que não passa, uma mente inquieta, irritabilidade ou impaciência são indicadores claros de que sua alma está pedindo pausa. E pausar não significa se desligar do mundo. Significa se reconectar com o que é essencial, com aquilo que alimenta a sua verdadeira energia. Ao perceber esses sinais, permita-se desacelerar, recusar convites, desligar o celular, dizer "hoje eu preciso de mim", não é apenas permitido, é necessário. E, quando você comunica isso com clareza, mesmo que de forma simples, você exerce a liberdade do self. Preciso de um tempo para mim já é suficiente. Não é necessário justificar, explicar ou se desculpar. Aqueles que respeitam você entenderão. E aqueles que não entenderem, bem, isso diz mais sobre o mundo deles do que sobre você. Crie também o seu espaço sagrado. Pode ser um cantinho da casa, um parque silencioso, uma rotina matinal que seja só sua. É nesse lugar que o seu eremita interior se sente seguro. É ali que você encontra força, luz e perspectiva. Ali, sua alma pode respirar, refletir, curar feridas e emergir mais inteira. Seja gentil consigo mesmo. Não se cobre socialidade constante. Não se pressione para agradar aos outros ou atender expectativas externas. Jung nos ensina que a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, passa por aceitar cada fragmento de nós, inclusive aqueles que o mundo tende a desvalorizar. Talvez você ainda sinta culpa por preferir o silêncio à presença constante ou por recusar visitas, festas, encontros sociais. Mas a verdade profunda é que respeitar sua necessidade de solitude é respeitar sua própria essência. Sua casa, seu silêncio, sua solidão são territórios sagrados, onde sua energia se reorganiza, onde seu self encontra refúgio e onde a alma se renova. E lembre-se, você não precisa se encaixar em padrões externos para ser feliz. Não existe um jeito certo ou errado de existir. Existe apenas o caminho que ressoa com você, com a sua verdade interior. A cada decisão de honrar seu espaço e seu tempo, você fortalece sua presença no mundo. Porque só aquele que se conhece, que se respeita e que cultiva a própria integridade pode verdadeiramente se relacionar com o mundo de maneira autêntica e profunda. Agora, eu te convido a um gesto simples, mas poderoso. Compartilhe aqui nos comentários uma frase que represente sua decisão de honrar sua solitude, sua energia, sua essência. Pode ser algo como: eu me permito pausar e me ouvir, ou hoje eu escolho minha própria presença. Quero muito ver cada um de vocês afirmando esse compromisso com a própria alma. E se este vídeo trouxe clareza, reflexão ou um alívio silencioso que você não sabia que precisava, curta, compartilhe e se inscreva no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, vamos continuar explorando a psicologia, o comportamento humano e ferramentas que fortalecem a alma, sempre respeitando o seu ritmo. Lembre-se, a vida do lado de fora pode ser barulhenta, exigente, acelerada,
mas você sempre terá dentro de si um espaço de calma, de presença, de autoconhecimento. E a cada vez que você se conecta com esse espaço, você muda não só o seu dia, mas a sua relação consigo mesmo e com o mundo. Então, respire fundo, sinta esse momento e faça uma escolha consciente. Honrar sua alma, proteger sua energia e caminhar na vida com presença, coragem e autenticidade. Porque a verdadeira força não está em estar sempre disponível, mas em ser inteiro e completo, fiel a si mesmo. E com isso encerramos esta jornada juntos, mas o seu caminho continua. Que você possa ouvir o chamado do seu eremita interior todos os dias e permitir que ele ilumine a sua vida de dentro para fora.